Boa noite a todos e todas, né? Sejam bem-vindos à nossa casa e a gente está junto hoje para mais um estudo, mais uma reunião, né? E para a gente aprender um pouquinho mais da nossa doutrina. Então, para iniciar, a gente vai levar os nossos pensamentos a Deus, né? E para iniciarmos, fazendo a oração. Deus, nosso Pai de bondade, Jesus, nosso mestre e amigo. Nesse instante, pedimos a proteção e que possa nos enviar os bons espíritos superiores para intuir-nos e, principalmente, para direcionar o estudo da noite. Que a irmã, que fará uso da palavra, seja intuída, seja principalmente tocada pela bondade dos bons espíritos, para que possa a palestra fluir com muita clareza e, principalmente, que possa tocar os nossos corações, fazendo com que possamos nos transformar a nossa vida e, principalmente, nos aprimorarmos para alcançar novos degraus na espiritualidade. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Valéria, que irá falar sobre evolução do espírito imortal. Boa noite a todos. Hoje já um pouquinho melhorada, mas a balinha está aqui, ó. Que a tosse há 15 dias atrás foi complicado. Hoje está um pouquinho melhor, mas a Ângela já deixou a balinha aqui no cantinho, então está mais tranquilo. Bom, vamos continuar, né, como eu falei há 15 dias sobre o espírito imortal, né, sobre nós que somos espíritos, né, que ainda estamos na terceira ordem, que como nós vimos é uma ordem dos espíritos imperfeitos, aonde prevalecem, né, as paixões, o egoísmo. E aí eu resolvi dar continuidade um pouquinho, como que a gente vai evoluindo, né, como é que a gente faz essa nossa caminhada, como é que a gente sai, né? Como a gente faz essa trajetória de sair de espíritos da terceira ordem para alcançar espíritos da primeira ordem, que como a gente viu são espíritos perfeitos, né? Onde o bem já prevalece, então assim, já prevalece entre eles. Então vamos dar uma sequência aí para saber mais ou menos como a gente, né, de uma forma resumida, é claro, como a gente faz essa nossa caminhada aí. Aí na questão 117, aqui do Livro dos Espíritos, no item que fala sobre a progressão dos espíritos, Kardec questiona o seguinte aos espíritos. Depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição? E eles respondem, certamente. Eles chegam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa que uma rebelde? Né? Então, a gente vê aqui nitidamente, cada um de nós é responsável, né, por evoluir de uma forma mais lenta ou evoluir um pouco, né, mais rapidamente. Mas é claro, a gente sempre busca essa perfeição, esse melhoramento, porque Deus, né, que a gente estuda na doutrina, que é a inteligência suprema, né, a causa primária de todas as coisas, tudo que ele criou, inclusive nós, foi criado para ser perfeito. Né? Nós saímos de uma origem simples e ignorante, sem conhecimento, e vamos aí, através das encarnações, como a gente vai ver aqui ao longo do estudo, adquirindo experiência, adquirindo conhecimento intelectual, moral. E aí a gente vai caminhando, né, nessa tendência aí, nessa direção que é a perfeição. Porque tudo, né, que Deus criou foi para isso, para dar certo, para ser perfeito. Então a gente vai seguindo isso aí de uma forma natural. Os espíritos podem degenerar? Não. À medida que avançam, compreende o que os afasta da perfeição. Quando o espírito conclui uma prova, adquiriu conhecimento e não mais o perde. Pode permanecer estacionário, mas não retrogradar. Então, assim, a gente não volta atrás, né? A nossa evolução, ela é contínua, ela é para frente. A gente pode, em muitas encarnações, ficar parado, ficar estacionário. Agora, voltar não, porque à medida que a gente passa por uma experiência, que a gente adquire conhecimento,
aquilo ali passa a ser nosso, né? É de propriedade nossa, do nosso espírito. Então, a gente não perde. Mas a gente pode adquirir esse conhecimento e ficar aí estacionário com esse conhecimento. A gente pode parar no tempo, né? E aí passam-se encarnações e a gente não consegue sair, às vezes, daquelas situações complicadas que a gente fica, com aquelas pessoas que a gente tem que estar junto, mas voltar atrás, não, aí não. É sempre uma marcha, né, para frente. Na 119, claro que Kardec ia fazer essa pergunta porque ele já, né, conhece a nossa tendência, né, de ter preguiça, de achar que tem um jeitinho. Olha a pergunta de Kardec, ó. Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem? Quer dizer, tem um jeitinho para, né, a gente dar uma desviada e Deus, né? Olha a resposta. Se eles, né, os espíritos, tivessem sido criados perfeitos, não teriam merecimento para gozar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? Eles perguntam. De outro lado, a desigualdade existente entre eles é necessária à sua personalidade e a missão que lhes cabe nos diferentes graus está nos desígnios da providência com vistas à harmonia do universo. E aí vem um comentário de Kardec. Como na vida social, todos os homens podem chegar aos primeiros postos. Também poderíamos perguntar por que motivo o soberano de um país não faz de cada um dos seus soldados um general? Porque todos os empregados subalternos não são superiores? Porque todos os alunos não são professores? Ora, entre a vida social e a espiritual, existe ainda a diferença de que a primeira é limitada e nem sempre permite a escalada de todos os seus degraus, enquanto a segunda, né, que é a espiritual, é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao posto supremo. Claro, se nós tivéssemos sido criados perfeitos, nem aqui nós estaríamos. Para quê que nós estaríamos aqui? Se a finalidade da encarnação, como nós vamos ver aqui na sequência, é a gente evoluir, é a gente progredir. Então não tem um porquê. Se nós já tivéssemos sido criados perfeitos, aí sim, não tinha nem que passar por todo esse processo de reencarnação. A gente já estaria com o problema resolvido. Foi criado, né, foi criado perfeito, então tá tudo resolvido. E não é assim, né? Deus, como eu disse, todos nós somos criados simples e ignorantes. Todos nós, sem exceção. E vamos adquirindo as nossas experiências, estamos aí submetidos à lei do progresso, que é uma lei divina, né, que nos submete aí a evoluir sempre, a progredir, mas é o que eles falam aqui. E deixa a cada um, né, a gente já falava isso há 15 dias, quando falamos do Espírito, da responsabilidade que nós temos. Nós não vamos evoluir pelo outro, não. Cada um de nós é responsável pela sua própria evolução. Mesmo que às vezes esteja num contexto em que não seja muito favorável, que a gente esteja com pessoas que não facilitem muito o processo, mas a gente tem que observar sempre isso. É sempre a nossa responsabilidade. Então, cada um de nós vai determinar, né, esse progresso, se ele vai ser mais lento, se ele vai ser mais rápido, mas ele sempre vai acontecer. Né? Eu ainda estava falando aqui com a Terezinha antes da gente começar, que tem hora que a gente vê evoluindo, né? A gente acha que não está, mas está sim. É porque a evolução ela é gradativa, né? Ela depende de cada um. E como nós estamos ainda num planeta de né, espíritos de terceira ordem, estamos ainda movidos, né, pelas nossas paixões. E aí vem, na questão 132... exatamente essa pergunta de Kardec. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Né? Se nós somos espíritos imortais, indestrutíveis, como a gente estudou, para que a gente tem que vir na matéria? Qual é a nossa função ao sair, ao deixar o plano espiritual, que é a nossa pátria de origem, vir para cá? Afinal de contas, o que a gente tem que fazer aqui, quando encarna, quando assume a matéria, né? Um corpo material? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição.
para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Aí vem o comentário de Kardec. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. E olha que finalidade, né? É exatamente a finalidade para a qual nós fomos criados, para evoluir, para atingir a perfeição. Como que a gente vai fazer isso? Exatamente, vindo para cá. Né? A estada do espírito aqui na matéria, o nosso contato com a matéria, faz com que a gente trabalhe para intelectualizar essa matéria. Agora nós estamos num estágio que a matéria exerce muita influência sobre nós. Ainda estamos nesse estágio, ainda. Mas não vamos ficar perpetuamente, né, com essas paixões ou no planeta Terra. Não, nós vamos evoluir, vamos melhorar, vamos para outros planetas. Então, esse é o grande objetivo. Ao mesmo tempo que a gente está progredindo, que a gente está aproveitando a oportunidade para aprender, né, a amar, para nos desenvolver na intelectualidade, também, principalmente na moralidade, nós vamos evoluindo. E também concorremos para a grande obra geral do universo, a lei do trabalho. Porque muitas vezes a gente acha, né, a gente se pergunta, meu Deus, qual é o propósito? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha utilidade? Né, às vezes a gente se questiona, mas é o trabalho ali que a gente faz, o trabalho individual, o trabalho que a gente desenvolve na nossa casa, no ambiente de trabalho, toda atividade que a gente está exercendo que seja proveitosa, e é proveitosa, porque a gente vive numa lei de sociedade, né? Também é uma lei divina, onde uns precisam dos outros. Eu sempre falo aqui que a gente não levanta cedo para ir plantar lá no campo, a gente não levanta cedo para transportar, mas de manhã a gente vai lá na padaria, né, vai comprar o nosso pãozinho lá de cada dia, está lá feito, mas quem fez aquilo? Quem plantou aquele trigo? Quem trouxe? Quem teve o cuidado? Quem arou o campo? Então a gente precisa um do outro. Precisamos uns dos outros. Por isso que é importante, todo trabalho é digno. Não tem essa coisa, um trabalho é mais importante do que o outro. Não, cada um de nós contribui para a sociedade. Todo trabalho é digno de cuidar uns dos outros. E a gente vê isso, a gente não tem a capacidade intelectual de conhecer tudo. Né? Temos pessoas aí que são dedicadas nas ciências, nas pesquisas aí para nos beneficiar, para, né, trazer o progresso aí da medicina, da odontologia, de tudo, das leis. A gente vai vendo esse progresso se realizando. Só que ele é lento, ele vai ser de acordo com o que a gente evoluir individualmente. Né? E como a gente vive em sociedade, quando cada um se atentar para esse detalhe, né, do quanto a gente é importante, do quanto a gente faz parte daquela sociedade e do quanto é importante a gente se melhorar, e o outro também, a gente vai transformando o planeta em que a gente vive, que hoje é de provas e expiações, e que também, de acordo com o nosso progresso, vai também progredindo, vai melhorando. Né? Então, a gente vê que a gente está o tempo todo falando do progresso, e é verdade. Só que não é um progresso mágico. Não tem mágica. Tem trabalho, tem autoconhecimento, tem reforma íntima. Né? Então, a gente vai sempre trabalhando e ajudando aí nesse progresso. Né? A lei natural, que é a divina, nos ensina que
tudo obedece a uma regra perfeita. Não há saltos. Tudo obedece a uma cronologia perfeita e encadeada. Um grande processo de harmonia e perfeição. A gente vê realmente isso. Basta a gente, às vezes, olhar para a nossa existência aqui na Terra, né? Nós já vamos evoluindo, deixamos aí a fase de criança, em que nós precisamos de cuidado, em que tudo a gente depende de alguém, né, para ser cuidado, para se desenvolver. Passamos por essa fase da infância, chegamos na adolescência, né, e às vezes é uma fase muito, muito tumultuada, porque a gente sabe que na adolescência o espírito realmente se mostra como é. Ele tem todo o período da infância para ser trabalhado, para ser apresentado a coisas novas, mas às vezes aquele espírito é rebelde. Então, às vezes na adolescência, que é esse período, ele se mostra como ele é. E se não foi sendo trabalhado, às vezes não dá um bom resultado, né, quando chega. Aí passamos pela mocidade e vamos amadurecendo, vamos envelhecendo. E olha como a gente muda numa única existência. Se a gente parar para pensar, falei, realmente, há 5 anos atrás, há 10, há 20 anos atrás, eu pensava de outra forma. Olha como a gente vai amadurecendo numa única existência. Imagina, de existência em existência, conforme a gente vai adquirindo esse conhecimento. E adquire, né, no meio onde a gente está, principalmente a se moralizar, né, a amar, que é difícil a gente amar no sentido verdadeiro, como Jesus nos ensinou, como os Espíritos vêm nos falar, ainda é um pouco complicado para nós, né? Porque nós temos o nosso egoísmo, que fala mais alto, o nosso orgulho, a nossa vaidade, tomamos atitudes, às vezes, né, baseados nessas paixões, e deixamos o amor, que é a grande lei aí, universal, um pouco de lado. Mas estamos também nos desenvolvendo para chegar até lá. E aí, né, nessa trajetória de simples e ignorantes até atingirmos a perfeição, Deus, claro, na sua infinita misericórdia, teria que criar um mecanismo para que a gente evoluísse. Ele também criou isso. E a gente vê, né, que ele cria um mecanismo perfeito, um processo educativo mais eficaz, não há, que é a reencarnação. Se a gente parar para pensar de uma maneira racional, como a gente pode pensar, né, que uma única existência, vamos admitir por um minuto que nós somos criados no momento do nosso nascimento. Então, nós vamos ter, de uma forma geral, sei lá, 80, 90 anos, para sair do simples e ignorante e chegar à perfeição, numa única oportunidade. E aí a gente faz o seguinte questionamento. E, por exemplo, as crianças que morrem em tenra idade, têm a mesma oportunidade? Têm o mesmo tempo para evoluir? Não tem espíritos que desencarnam jovens? E aí? Deus, será que daria a a possibilidade de ter 80, 90, 100 anos para se melhorar e ao outro 10 anos? 5 anos? Isso é justo? Isso faz sentido? Não faz sentido. Então, a gente tem a reencarnação, que são as oportunidades necessárias para que nós cresçamos, para que nós evoluímos, né? Que estejamos nessa marcha aí de evolução. Porque é justo. No que a gente não conseguiu fazer numa existência, a gente vai ter uma próxima, para desenvolver aquela capacidade. Quantas vezes, né, nós já estamos, às vezes, com idade avançada e a gente aprende uma coisa nova e a gente pensa, mas que desperdício, né? Ou a gente vê mesmo, a gente julga, às vezes, uma pessoa que tem aí mais idade fazendo faculdade, né? Mas por que a pessoa está com 80 anos fazendo uma faculdade? Onde ela vai usar isso? Vai ter tempo nem de usar. Mas isso é a nossa visão estreita. Aquele espírito está adquirindo conhecimento, está adquirindo experiência. E se ele não usar nessa encarnação, ele vai usar numa próxima. Nada do que a gente adquire, né, com o nosso esforço, com o nosso trabalho, né, nem no campo intelectual, nem no campo moral, isso é perdido.
nós estamos, né, angariando para o que é verdadeiro, para o que é imortal, que é o nosso espírito. Então não tem tempo perdido, né? A gente continua a nossa existência, ora encarnados, ora provando ou espiando, né, nos desenvolvendo também no plano espiritual, voltando e tendo novas experiências. Olha que mecanismo maravilhoso, né? Claro que Deus, infinitamente justo, né, infinitamente misericordioso, não poderia dar dar uma única oportunidade. Falar, não, vai que você só vai ter uma oportunidade, você se vira lá. Isso não é lógico, isso não é racional. Né? Isso não é divino. Né? E aí a gente vai lá na questão 171 do Livro dos Espíritos, que vem falar da reencarnação. Vamos lá, ó. Vamos voltar até um pouquinho, que vai dar tempo da gente ver um pouquinho antes da questão 171. Vamos lá na questão 166. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Né? Como eu falei, numa única existência a gente sabe que é impossível. Então, como é que isso continua? E aí eles respondem, submetendo-se à prova de uma nova existência. Como ela, né, a alma, realiza essa nova existência? Pela sua transformação como espírito, ao se depurar, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação. Mas, para isso, necessita da prova da vida corpórea. A alma tem muitas existências corpóreas? Sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. Parece resultar desse princípio que, após ter deixado o corpo, a alma toma outro. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? É evidente. Porque é lógico, a gente, né, passa toda uma encarnação num corpo. E esse corpo vai passando pelo processo de crescimento, de transformação, e chega uma hora que ele não tem mais condições de ficar aqui. Essa matéria da qual nós somos formados, ela, de alguma forma, ela vai, pelo desgaste, pelo tempo, ela vai envelhecendo. Por isso que a gente fala, mas às vezes, né, a gente se sente tão jovem, tão assim, mas o corpo não vai, né? A gente não quer ir, mas está preso, e não deixa de ser verdade. Porque a gente é um espírito livre e tem que estar aqui numa experiência. Então, a gente está limitado a um corpo físico que, por algum motivo, né, vai ser destruído pelo tempo, por um acidente, por uma doença, né, vai ser destruído. E aí é o que a gente chama morte. Mas é a morte do corpo físico, da matéria. Só isso. Né? A nossa essência, a nossa individualidade, que é o espírito, não passa por esse processo. Nós não morremos, nós somos infinitos. Né? E a gente tem um pouquinho de dificuldade de quando começa essas palavras, né, eternidade, infinito, a gente fica, a gente fica meio perdido, porque a gente está, né, limitado aqui, né, na matéria. Mas é isso que acontece, né? Vamos ter várias. E é claro, vamos retornar ao plano espiritual, vamos continuar o nosso aprendizado, ou vamos permanecer estacionários, como a gente já viu aqui, e aí vamos ser chamados novamente para uma nova experiência na matéria. É o Enem, vestibular aí, né? Isso aqui é o vestibular, isso aqui é o Enem, que a gente aprende lá, mas vai lá, vamos lá mesmo. Vamos reencarnar de novo, lá naquele núcleo familiar. Vamos tentar de novo, vamos lá. Vai ser marido, vai ser filho, vai ser neto, vamos voltar. Vamos tentar ver se arrumando de outra maneira, vai. Né? E aí a gente está aqui, nessa tarefa, nesse aprender, nesse grande aprendizado. Né? Então a gente, claro, vai precisar de um novo corpo. Então daqui a pouco, né, não fiquemos desanimados, quem está um pouquinho já com os cabelos brancos aí, não, daqui a pouco a gente começa tudo de novo.
Daqui a pouco a gente volta a ser neném, vai precisar de alguém cuidar, a gente passa pela infância de novo, né? Até que a gente vá aprendendo, vá se depurando, né? E aí a pergunta, ó, qual a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Onde estaria a justiça? O número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? Se um dia tem fim, né? Magui às vezes é que fala desse processo todo ser meio cansativo. Cadê Magui? Meio cansativo, mas se um dia vai ter fim, a gente vai ficar nisso, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E aí eles respondem, ó, a cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Uma hora isso vai cessar. Uma hora nós vamos continuar, claro, a nossa evolução, o nosso trabalho, mas no plano espiritual. Já vamos estar despojados das nossas impurezas. E quando isso acontecer, não precisamos mais reencarnar. Não vamos precisar mais estar num corpo físico. Vamos evoluir numa outra dimensão. Mas é aqui o que eles falam, ó. Se despojar de todas as impurezas. Todas, né? E é o que a gente faz. Vamos passar da terceira para a segunda, até alcançarmos a primeira ordem dos espíritos puros. Mas isso, né, leva tempo. E quanto mais nós formos rebeldes a esse ensinamento, quanto menos dóceis, né, nós formos aos ensinamentos, a tentar aí se esforçar em praticar as leis de Deus, mais a nossa caminhada vai demorar. Então, vai depender do nosso trabalho. Quanto mais preguiça, quanto mais a gente retardar, né, ficar esperando as coisas acontecerem, esse processo vai acontecer, mas vai ser de uma forma mais lenta, mais demorada, né? É de acordo a cada um segundo suas obras, né? Jesus já nos ensinava. O número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos em geral? Não. Aquele que avança rapidamente se poupa das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Quanto mais a gente estuda, né? A gente ainda fica, meu Deus, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe nada, né? Porque, e é verdade, eu ouvi uma expressão que eu achei muito interessante, assistindo uma palestra de um jovem espírita, falando sobre isso, que o espiritismo, ele não tem teto, né? A gente não estuda isso aqui, acabou, é só isso aqui. Não tem teto, não tem limite. Quanto mais a gente avança, quanto mais a gente estuda, mais a gente tem consciência de que a gente sabe muito pouco ou quase nada. Então, é o tempo todo a gente se aprimorando, né? É um progresso infinito. E que muitas filosofias e muitas religiões, elas têm um teto, elas têm um limite para o conhecimento. Se as pessoas que estão ali querem ultrapassar, né, esse conhecimento, querem sair, como dizia o Zé da Caixa, né, o Zé sempre falava, a gente está com a caixa na cabeça, vamos sair da caixa, tira a caixa da cabeça. Se as pessoas estão bem ali, né, e tá bom isso, eu tô, né, a gente não está dizendo que porque só o espiritismo que é melhor, não. Mas se aquela pessoa está ali, está fazendo bem, aquilo ali está fazendo bem para ela, se ela está encontrando a oportunidade de evoluir ali, que bom para ela. Agora, quando alguém, né, quer sair da curva, quando alguém quer conhecer um pouco mais, há um limite, porque há uma barreira. Não, aqui não pode ser mistério, isso não pode ser revelado, isso é um mistério de Deus. E aí fica, né? Então, a gente, dentro do espiritismo, não, a gente estuda e vai ver que esse progresso ele é infinito. Porque a gente, para atingir essa perfeição aí relativa,
que é a perfeição absoluta só Deus, mas para nos aproximarmos dessa perfeição, tem que ter muita experiência. Temos que evoluir muito. Por isso que eu disse, é um processo educativo maravilhoso. Porque hoje nós estamos nessa situação, às vezes situações difíceis, situações que nos trazem muita aflição, que nos trazem muita angústia, mas nós somos filhos das nossas próprias obras. Né? Nós estamos num processo de continuidade. É o mau uso que fizemos do livre-arbítrio em encarnações anteriores, ou que ainda vamos fazer por estarmos aí na terceira ordem. Claro, o nosso livre-arbítrio ele é relativo. Nós não vamos, sendo imperfeitos, fazer as melhores escolhas. Claro que não. Nós vamos errar muito mais do que acertar. Mas nesse processo de desenvolvimento do nosso livre-arbítrio, de fazer escolhas melhores, nós também vamos progredir. Nós aprendemos muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Né? A gente passa por uma experiência, realmente isso não foi bom. A gente passa de novo, e passa de novo, e passa de novo. Como diz a Sueli, né? Com aquela mensagem lá do buraco, você está vendo o buraco, não vou cair, não. Quando você vê, você está lá dentro do buraco de novo. Não vou cair, estou vendo, mas você toma um escorregão, quando vê, está lá dentro de novo. Fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos pensamentos. Isso é um processo que vai se efetuando em nós para que a gente vá melhorando. Não é de uma hora para outra. A gente tem que aproveitar os recursos que a gente tem, que são a doutrina espírita, que são esses recursos maravilhosos que os espíritos vieram nos trazer. Né? Conhecer quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui. Ninguém está aqui para sofrer, ninguém encarnou para ser castigado, não. A encarnação, o processo de encarnar várias vezes, que é a reencarnação, é um processo educativo. Nós vamos aprender com os nossos próprios erros. Somos livres para fazer o que quisermos. Né? E a gente está vendo aí, no momento, no planeta, no nosso país, as coisas acontecendo, as coisas que são feitas, que não são boas, vindo à tona, sujeira aí, tirando a sujeira debaixo do tapete. Nós somos livres para fazer o que quisermos. Nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio. Ele nos deu o livre-arbítrio para que a gente desenvolva esse livre-arbítrio, mas ele não interfere. Nosso anjo da guarda, que é o nosso amigo, também não interfere. O que ele faz é nos aconselhar. Olha, eu acho que você não deveria fazer isso. Eu acho que isso não é uma boa coisa, como um pai faz com o filho, mas às vezes a gente não quer ouvir. A gente vai lá. E aí, às vezes, a gente não vai ter uma experiência boa. Mas nada é perdido, porque às vezes com aquela experiência que não foi boa, com aquele desvio aí no nosso livre-arbítrio, nós vamos aprender muito. É muito valoroso o erro. Difícil da gente aceitar, né? Porque a gente não gosta de admitir que erra, porque, não, isso não é bom ser criticado, mas é o processo. Não somos perfeitos. Estamos ainda encarnados e somos de terceira ordem, imperfeitos. Mas vamos evoluindo. Então, a gente aprende muito com as nossas experiências negativas, até que a gente possa olhar para o buraco e falar, isso aí eu estou vendo, e você chega lá e não comete o mesmo erro. Isso, às vezes, a gente leva encarnações e encarnações para melhorar um aspecto da nossa existência. Né? Se eu sou muito orgulhoso, se eu sou muito egoísta. Então, eu, às vezes, vou levar várias existências trabalhando para que eu deixe essa imperfeição, para que eu deixe essa paixão e possa evoluir mais. Mas isso é processual. Isso leva tempo, por isso que não é justo uma única oportunidade. Por isso que vai ser quantas forem necessárias. O espírito encarna quantas vezes? Vai depender de cada um de nós. Se nós aprendermos mais rápido, vão ser menos encarnações. Se nós demorarmos mais, vamos ter mais encarnações. É de acordo, né? A gente é que manda. A gente é que vai aí seguindo, né? Em que se transforma o espírito depois de sua última encarnação?
Olha onde nós vamos chegar um dia, imagina, hein? Coisa boa a gente chegar. Ai, meu Deus, é a última. Ui, que beleza, hein? Mas vamos lá. Até lá tem chão ainda. Né? Espírito bem-aventurado, um espírito puro. Vamos chegar lá, não tenhamos dúvida disso. Não tenhamos dúvida disso. A gente tem uma. Não interrompe, né? O espírito é imortal. Mais uma vez eu ressalto: não há término, não há fim, não há morte, não há destruição do espírito. Então, nós somos eternos, infinitos, né? Então, um dia a gente vai chegar lá. E aí, chegamos na 171, onde Kardec pergunta, né, sobre a reencarnação. Questão 171. Sobre o que se funda o dogma da reencarnação? E eles respondem: sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir. Um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Então não há essa situação, né? A sorte da alma, ela não está fixada. A nossa situação futura, depois que deixarmos essa oportunidade, vai depender de como nós estamos conduzindo agora o nosso presente. Não existe céu, não existe inferno. Isso não existe. Não existe um lugar onde alguns espíritos escolhidos vão viver bem, os outros, a grande maioria, né? Se a gente for parar para pensar, vai ficar lá ardendo no inferno, queimando eternamente. Isso não é. Isso é uma alegoria que muitos acham que é real, que é verdadeiro. Não é. Né? O céu e o inferno são estados da nossa consciência. Aqui mesmo nós experimentamos. Quando estamos bem, dizemos, né? Estou no céu, eu estou tranquilo, eu estou bem. Né? Ou estou no inferno astral, né? Nada dá certo, aquela coisa toda. Mas isso é uma forma de expressão. Não há um lugar. A sorte da alma após a encarnação depende de cada um de nós. A Sueli, na semana passada, quem não estava aqui pode assistir pelo YouTube, quem quiser pode pedir também para gravar, falou sobre o suicídio, que é, às vezes, uma opção equivocada que nós, às vezes, optamos aí, né, por ter. Mas não há como definir a situação, né, do espírito, porque, muitas vezes, a gente lê em alguns lugares, não, porque o espírito vai ficar isso, o espírito vai ficar aquilo. A gente não sabe. Né? Depende da intenção. Então, ela fala sobre isso, sobre os atenuantes. O que ela destacou, e que eu achei muito importante, é o desapontamento, que todos vão experimentar. Porque quando, né, um espírito está aqui na matéria e sucumbe, não consegue, às vezes, lidar com as questões e comete o suicídio, ele, na verdade, quer se livrar das agonias, das angústias, das aflições que são do seu espírito. E quando ele recobra a consciência no plano espiritual, o que acontece? Um desapontamento. Porque ele tirou a própria vida, ele interrompeu a sua oportunidade aqui na Terra e não se livrou do problema. Porque as questões, as angústias, as dificuldades que nós temos são do nosso espírito. Como o espírito é imortal, tudo isso vai conosco. Nós não deixamos isso. Vou deixar, quero me livrar disso. E aí um desapontamento. Mas o que vai acontecer com esse espírito, nós não sabemos. Vão ter atenuantes, vão ser avaliadas as intenções daquele espírito, por que ele cometeu aquilo. E o que a gente tem que fazer é orar muito, sempre envolvê-los com muito amor, com muito carinho, emitindo vibrações positivas, para que ele seja ajudado, para que ele enxergue o seu anjo da guarda que está ali ao seu lado, lhe estendendo a mão, não só nos espíritos que cometem o suicídio, mas para todos nós,
né? E que, por isso a importância da prece, a importância da gente elevar, pensar sempre nos nossos queridos, com esse carinho, com essa saudade, não com desespero, mas com amor, pedindo para que eles sejam assistidos. Então, é claro, não vai ter ninguém condenado. Se um pai, cheio de inferioridade aqui na terra, acolhe, quantas mães e pais nós vemos aí quando o filho é preso, e estão lá num sacrifício danado para ir, passam por toda aquela situação de revista, de dificuldade, para ir lá ver o seu ente querido, e envolvê-los com amor. Pais humanos, imperfeitos, quem dirá Deus? Como a gente pode conceber isso? Que Deus vai nos eternizar aí no sofrimento? Claro que não. É importante, claro, o primeiro passo, que é o arrependimento. Que bom, se arrependeu, é sincero, que bom. Volte e repare, né? O arrependimento e a reparação. Reparação do quê? Do mal que nós causamos a alguém, das más ações que nós cometemos, das escolhas equivocadas que fazemos. Mas não há uma determinação, não é isso, acabou, morreu, vai para isso. Não. A situação de cada espírito ela é individual. Ela depende do apego, ela depende da maturidade, ela depende de muitas coisas, para que estejam, né, no plano espiritual, cada um numa situação. Mas não há isso, né? Esse ódio implacável, os castigos sem perdão, isso é fruto do nosso egoísmo. Atribuir isso a Deus é uma falta do conhecimento realmente, né? De Deus ser a inteligência suprema. Todos os espíritos também tendem à perfeição, e Deus lhes proporciona os meios de consegui-la com as provas da vida corpórea. Mas, na sua justiça, permite-lhes realizar em novas existências aquilo que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Se a gente pode fazer uma comparação, a dívida é dividida, que nem a gente faz no cartão de crédito, né? Divide, porque uma só, cota única, complica. Né? Então, tem cota única, não, divide. Vamos dividir isso aí como se fosse o cartão, dar um crédito, né, longo, para que a gente tenha um tempo para resolver. Se for à vista, aí a gente estava encrencado, né? Se a gente já se enrola com as prestações, imagina se fosse à vista, né? A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus, com respeito aos homens de condição moral inferior. A única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. A razão assim nos diz, e é o que os espíritos nos ensinam. O homem que tem a consciência da sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação uma consoladora esperança. Se crê na justiça de Deus, não pode esperar que por toda a eternidade haja de ser igual aos que agiram melhor do que ele. O pensamento de que essa inferioridade não o deserdará para sempre do bem supremo e que ele poderá conquistá-la através de novos esforços, o ampara e lhe reanima a coragem. Qual é aquele que, no fim da sua carreira, não lamenta ter adquirido demasiado tarde uma experiência que já não pode aproveitar? Pois esta experiência tardia não estará perdida. Ele a aproveitará numa nova existência. Então não tem essa coisa da gente se acomodar, não, eu só sei fazer isso, eu só sei agir assim, e ficar assim. Bom demais ficar na zona de conforto, né, Cris? Bom demais ficar ali, mas estamos estacionários. É uma área, uma zona que nos mantém estacionários, né? As dificuldades, as dores nos motivam, nos sacodem, nos tiram do lugar.
É por que, meu Deus, que eu estou passando por isso? Não é essa pergunta por quê, é para quê? Por que eu tenho que aprender isso? Para quê? O que eu preciso aprender nessa situação? O que eu não estou tendo olhos de ver, nem ouvidos de ouvir? O que é o que eu preciso aprender? Isso tem que ter humildade. É para quê? Qual o objetivo disso? Por que a vida está me tirando desse lugar? Por que as circunstâncias estão me levando para longe da minha zona de conforto? Né? Quem de nós não passa por essas situações? Como é bom ficar fazendo tudo, né? Como a gente sempre faz, tudo igual. É bom, é confortável. Mas a gente não sai do lugar. A gente fica ali, naquela, né? Estacionário. Né? Então, assim, a dor, a dificuldade, ela vem mesmo para mexer. A crise, né? É para que a gente tire o S aí e crie, né, novas oportunidades. Ela vai chegar para todo mundo, seja no aspecto emocional, financeiro, não importa. Vai nos tirar da zona de conforto, vai mexer conosco. E como eles dizem aqui, né, a reencarnação ela nos dá a mesma esperança. Porque Jesus falava, né, bem-aventurados os aflitos. Por que Jesus falava sobre isso? Bem-aventurados os aflitos? Por que eu tenho que ser aflito? Coisa ruim ter aflição, né? Coisa ruim ter agonia. Mas é na agonia, é na dificuldade que nós vamos desenvolver a nossa capacidade de ter fé, de confiar, de ter resiliência, né? Aquela capacidade de passar pelas dificuldades e de voltar ao prumo. Tudo isso é necessário. Isso não é castigo. Isso não é oportunidade de crescimento. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós encarnamos. Para lidar com essas dificuldades, para trabalhar tudo isso, é para isso. Lógico que é muito bom fazer isso, né? Aproveitando as benesses aí. Ter uma roupa quentinha, vir aqui de carro, a gente ter os nossos confortos. Ninguém faz apologia à pobreza na doutrina espírita. Mas não achar que isso é tudo. Que nós estamos aqui só para isso. Para ter dinheiro, para ter bens, coisas que vão ficar depois que a gente desencarnar. Então, que a gente possa, mais uma vez, eu falei isso na outra semana, investir, fazer essa escolha de investir e de colocar, né, a nossa atenção, o nosso amor, a nossa dedicação, a nossa vontade para o Espírito, se dedicar a Ele, porque Ele é imortal. Né? Com ele que nós vamos seguir aí eternidade afora. E aí, na questão 619, vamos dar um pulinho aqui. Aí Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei? E a resposta dos espíritos: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. E aí vem um comentário de Kardec. A justiça da multiplicidade de encarnações do homem decorre desse princípio, pois a cada nova existência, sua inteligência se torna mais desenvolvida, e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se tudo tivesse de se realizar numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem diariamente no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles dependa o próprio esclarecimento? É como eu já disse, se não for assim é injusto, porque as oportunidades não são iguais para todos. Né? Então, é justo isso aqui. Né? Claro que não dá para ser só numa existência. E aí, uma questão que é pequenininha, mas é tão grandiosa, é a questão 621. Onde Kardec pergunta o seguinte: onde está escrita a lei de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? A resposta
simples e objetiva, na consciência. Está escrita na consciência de cada um de nós. Está lá escrita. A gente é que precisa se alfabetizar para ler e compreender e praticar essas leis. E aí tem uma nota aqui, que é de Herculano Pires, que é o tradutor, muito interessante, que diz o seguinte: Descartes, na terceira de suas meditações metafísicas, declara que a ideia de Deus está impressa no homem como a marca do obreiro impressa na sua obra. Essa ideia de Deus é inata no homem e o impele à perfeição. Embora as escolas modernas de psicologia neguem a existência de ideias inatas, o Espiritismo sustenta essa existência através do princípio da reencarnação. Por outro lado, as ideias de Deus, da sobrevivência, do bem e do mal, existem e existirão sempre entre todos os povos. A lei de Deus está escrita na consciência do homem, como a assinatura do artista na sua obra. Está aqui, está dentro de cada um de nós. Por isso que a gente fala, né, que a cada novo passo, a cada nova experiência, a cada nova existência, a gente tem que trabalhar. Para quê? Para despertar essa consciência. É muito importante isso. O que é o despertar da consciência? É isso, é acordar, é compreender que cada um de nós tem um propósito aqui. E um propósito muito sublime, uma missão muito importante, que é se melhorar, que é se aperfeiçoar. Na medida do possível, auxiliar a outras pessoas a também despertar essa consciência. Por que é importante despertar essa consciência? Porque lá, sabiamente, Deus já gravou essas leis na nossa consciência. E à medida que a gente avança, a gente vai compreendendo melhor essas leis, vai melhorando na prática de cada uma dessas leis, a lei do trabalho, a lei do progresso, a lei de sociedade, tem várias aqui, tem uma parte inteira aqui, né, que vai falar sobre essas leis. É para isso, já está aqui, nós estamos aqui, todo o potencial do nosso espírito está aqui, é uma semente que nós trazemos e que precisa ser trabalhada, né? Quando um agricultor recebe uma semente, o que ele tem que fazer com aquela semente? Onde ele vai plantar aquilo, né? Tem que trabalhar o solo, tem que ter condições propícias de clima, da temperatura, da água, para que aquela semente floresça, para que aquela semente vire, né, uma grande árvore ou vire um alimento que vai nos ser útil. Está aqui, está dentro de cada um de nós. E isso que a gente tem que fazer, é trabalhar para despertar isso. Despertar, né, essa centelha divina que nós temos em nós. Deus já nos criou com ela. E à medida que a gente vai se depurando com as encarnações, com as experiências, isso vem, essa luz, ela transborda, ela sai, né? Ela se irradia. Então é isso que a gente precisa fazer, né? E tudo começa com isso, com o aprendizado, com a vontade de aprender, com a vontade de compreender. E isso a doutrina espírita nos proporciona de uma forma acessível. Nós não podemos imaginar, não há como a gente imaginar, o trabalho que Kardec fez. Não tinha luz elétrica, não tinha internet, né? Fez um trabalho maravilhoso de codificação e está aqui, ó, ao nosso alcance. E ainda tem gente que, de forma, só pode ser equivocada, diz que está ultrapassado. Ah, isso está ultrapassado. Kardec já foi, né? E não parou para estudar. Não é possível achar que todo esse conteúdo já foi ultrapassado. Não foi estudado, não é estudado. Então, é isso que a gente tem que fazer, tem que estudar, tem que conhecer, tem que aproveitar as oportunidades que a gente tem, né? Isso que é o objetivo da doutrina espírita, nos melhorar, nos dar um empurrão, né? um solavanco mesmo, vamos agir, vamos
ser melhor, porque isso aí é importante. Usem a matéria, mas não fiquem presos a ela. Vocês não são daqui. Né? Nós não somos da terra, não. Nós estamos aqui. Somos espíritos imortais encarnados numa experiência. Hoje aqui na terra, amanhã em outras moradas. Então que a gente possa se apropriar dessa realidade, que a gente possa estudar, que a gente possa se empenhar. E se a gente conseguir sair dessa encarnação com um pouquinho mais de conhecimento, com um pouquinho mais de entendimento e colocar isso em prática na nossa vida, nossa, a gente já vai ser muito, com certeza, vitorioso. Então, que a gente tenha força, que a gente continue e siga firme aí. Boa noite a todos, um abraço. Acho que hoje a tosse não atrapalhou, mas que a gente possa, que a gente tenha esperança, que a gente, mesmo que a gente olhe isso, está tudo errado, não está. Está tudo num contexto grandioso, do qual às vezes a gente não consegue compreender, né? Boa noite a todos, boa semana e até a próxima, né?